Capítulo 2. Entre Mestre e Dragão. A triste jornada. O dragão suspirou, flexionou suas asas enormes, levantou o corpo volumoso das águas mornas e tranquilizantes das termas. Emergindo de uma nuvem de vapor, ele abraçou a si mesmo antes de sair no ar frio. O ar límpido de inverno afligia suas narinas delicadas e doía em sua garganta. Ele conseguiu resistir à tentação de retornar para as poças quentes e, engolindo em seco, começou a subir até a plataforma rochosa acima dele. O dragão irritado batia os pés sobre as rochas lisas devido ao gelo criado pelo vapor das águas quentes que esfriavam quase que instantaneamente no ar gélido. As pedras rachavam e quebravam debaixo de seus pés, rolando e ricocheteando até chegarem no vale abaixo dele. Levou um escorregão, o que fez com que ele perdesse momentaneamente o equilíbrio. Ele abriu as grandes asas e se recuperou facilmente, mas o incidente só serviu para aumentar ainda mais a sua irritação. A luz clara do sol da manhã atingiu o dragão, fazendo com que suas escamas azuis cintilassem com uma cor dourada, mas fazia muito pouco no sentido de aquecer seu sangue. O dragão tremeu de frio novamente e bateu o pé no chão gélido. O inverno não tinha sido feito para os dragões azuis, e nem viajar neste país aterrorizante. Com essa ideia em mente, e a ideia tinha estado em sua cabeça durante toda a longa e tenebrosa noite, Shell olhou em volta à procura de seu mestre. Ele encontrou o Senhor dos Dragões em pé sobre umas rochas que se sobressaíam do terreno, uma figura imponente com um elmo de dragão, armado com chifres e uma armadura de escamas de dragão azul. O Senhor dos Dragões observava toda a planície lá embaixo com muito interesse, enquanto sua capa tremulava no vento frio. Venha, Senhor, volte para sua tenda. E deixe-me voltar para as termas, Shell complementou mentalmente. Este vento frio gela até os ossos. Shell deve ter imaginado que o Senhor dos Dragões estava verificando o terreno e planejando a disposição das tropas e os ataques dos bandos de dragões. Mas isso não era verdade. A ocupação de Tarsis tinha sido planejada há muito tempo. Planejada, na verdade, por outro Senhor dos Dragões, pois estas terras estavam sob o comando dos Dragões Vermelhos. Enquanto os Dragões Azuis e seus senhores controlam o norte, cá estou eu nestas terras frígidas do sul. Shell pensou irritado. E atrás de mim tem um bando inteiro de Dragões Azuis. Ele virou a cabeça levemente, olhando para seus companheiros que batiam as asas ao amanhecer, agradecidos pelo calor das fontes de água quente que espantava o frio dos seus tendões. Idiotas! Eles só estão esperando um sinal do Senhor dos Dragões para atacar. A única coisa que eles se interessam é iluminar os céus e incendiar as cidades com seus raios mortais. A fé que eles têm no Senhor dos Dragões é absoluta. Afinal de contas, Shell admitiu, o mestre deles o tinha liderado numa sucessão de vitórias no norte, e eles não tinham tido nenhuma baixa em suas fileiras. Eles deixaram que eu fizesse as perguntas porque eu sou a montaria do Senhor dos Dragões. Porque eu sou o mais próximo do Senhor dos Dragões. Nós nos entendemos, o Senhor dos Dragões e eu. Bem, que assim seja. Shell expôs francamente seus sentimentos. Nós não temos nenhuma razão para entrarmos em Tarsis. Ele não temia o Senhor dos Dragões, ao contrário de muitos dragões de Krynn, que serviam seus mestres com uma relutância rancorosa, sabendo que eles próprios eram os verdadeiros governantes. Shell servia seu mestre por respeito e amor. Os dragões vermelhos não nos querem aqui. E eles não precisam de nós. Aquela cidade tranquila que lhe atrai
de forma tão estranha será uma presa fácil. Não há exércitos. Eles engoliram a isca e marcharam na direção da fronteira. Nós estamos aqui porque meus espiões me disseram que eles estão aqui. Ou estarão dentro em breve. Foi a resposta do Senhor dos Dragões. O tom de voz foi baixo, mas mesmo assim ele soou inalterada acima do vento cortante. Eles! Resmungou o dragão, que tremia de frio e se movia inquieto próximo à borda. Nós abandonamos a guerra ao norte. Perdemos o tempo valioso, perdemos uma fortuna em aço. E pra quê? Um punhado de aventureiros itinerantes? Você sabe que a riqueza não significa nada para mim. Eu poderia comprar Tarsis se eu quisesse. O Senhor dos Dragões tocou no pescoço do dragão com sua luva de couro coberta de gelo, que trincou com os movimentos poderosos dele. A guerra no norte está indo bem. Lord Ariakas não se importou com a minha partida. Bacares é um comandante jovem e qualificado, que conhece meus exércitos quase tão bem quanto eu. E não se esqueça, Shell. Eles são mais do que meros vagabundos. Esses aventureiros itinerantes mataram Ferminard. Bobagem! O homem já tinha cavado sua própria sepultura. Ele estava tão obcecado que já tinha perdido o verdadeiro objetivo da vista. O dragão deu uma olhada para seu mestre. O mesmo poderia se dizer dos outros. Obcecado? Sim. Ferminard era obcecado. E tem gente que deveria levar essa obsessão um pouco mais a sério. Ele era um clérigo. Ele sabia o dano que o conhecimento dos verdadeiros deuses poderia nos causar se ele fosse disseminado entre o povo. Respondeu o Senhor dos Dragões. O povo vê esse homem chamado Elistan como um líder que se tornou um clérigo de Paladin. Os adoradores de Mishakal trouxeram a verdadeira cura de volta. Não. Ferminard enxergava longe. Corremos um risco muito grande. Nós precisamos reconhecer esse fato e tomar providências para detê-lo e não zombar dele. Este sacerdote, Elistan, não lidera o povo. Ele lidera 800 humanos exaustos que eram escravos de Ferminard em Pax Arcas. Agora eles estão escondidos em Porta Sul com os anões da montanha. O dragão acomodou-se sobre a rocha, sentindo o sol da manhã que trazia finalmente um pouco de calor para sua pele coberta de escamas. Além do mais, nossos espiões nos informaram que neste exato momento eles estão viajando para Tarsis. Hoje mesmo, à noite, esse tal de Elistan será nosso. Não precisamos mais nos preocupar com esse servo de Paladine. Elistan não me serve para nada. O Senhor dos Dragões deu ombros desinteressado. Não é ele que eu quero. Não? Shell levantou a cabeça surpreso. Então quem? Tem 3 deles nos quais eu estou particularmente interessado. Mas eu lhe darei a descrição de todos eles, porque é para capturá-los que nós participaremos da destruição de Tarsis amanhã. Aqui estão eles, aqueles que nós procuramos. As botas de Tannis faziam barulho sobre a crosta de neve varrida pelo vento, enquanto ele caminhava a passos largos pelas planícies geladas. O sol nasceu de trás, trazendo bastante luz, mas pouco calor. Ele apertou o manto contra si e deu uma olhada em voz alta para ter certeza de que ninguém estava se atrasando. Os companheiros andavam em fila indiana. Eles caminhavam um pisando nas pegadas dos outros, com as pessoas mais pesadas e fortes na frente, abrindo caminho para os mais fracos que vinham atrás. Tannis os guiava, os
Sturm caminhava a seu lado, firme e fiel, como sempre, embora ainda estivesse chateado por ter deixado para trás o martelo de Caraz, que parecia ter adquirido uma qualidade quase mística para o cavaleiro. Ele parecia mais preocupado e cansado do que o normal, embora ele tivesse deixado de manter o passo com Tanis. O que não era uma tarefa fácil, pois o cavaleiro insistia em viajar com sua antiga armadura de guerra completa, cujo peso fazia com que os pés de Sturm afundassem na neve endurecida. Atrás de Sturm e Tanis vinha Caramon, que caminhava com dificuldade na neve, como se fosse um grande urso carregando seu arsenal de armas, que tinia à sua volta. Sua armadura e a porção de suprimentos que lhe cabia, assim como a porção de suprimentos de seu irmão gêmeo Raistlin. Tanis se sentia cansado só de olhar Caramon, pois o grande guerreiro não só caminhava pela neve espessa com facilidade, como conseguia também alargar o caminho para que os outros que vinham de trás dele. Dentre todos os companheiros, aquele de quem Tanis poderia se sentir mais próximo, já que eles tinham sido criados juntos como irmãos, era Gil-Tanas, que vinha em seguida. Mas Gil-Tanas era um lorde élfico, o filho mais jovem do Orador dos Sóis, governante dos elfos de Qualineste, enquanto Tanis era um filho bastardo e apenas meio-elfo, produto de um estupro brutal cometido por um guerreiro humano. Pior ainda, Tanis ousou sentir-se atraído, mesmo que de uma forma infantil e imatura, por Laurana, irmã de Gil-Tanas, e por isso longe de serem amigos. Tanis teve a desconfortável impressão de que Gil-Tanas ficaria contente em vê-lo morto. Vendaval e Lua Dourada caminhavam juntos atrás do Lorde Élfico, vestidos com capa de pele de animal. O frio era um incômodo pequeno para os dois humanos das planícies. Com certeza, o frio não era nada comparado à chama em seus corações. Eles estavam cansados há pouco mais de um mês, e a compaixão e o amor profundo que um sentia pelo outro, um amor de autossacrifício que tinha levado o mundo à descoberta dos deuses antigos, agora atingia uma nova dimensão pelo fato deles terem descoberto novas maneiras de expressá-lo. Depois vinha Elistan e Laurana. Tanis achou estranho que, ao pensar com inveja na felicidade de Vendaval e Lua Dourada, seus olhos se deparassem com aqueles dois. Elistan e Laurana, sempre juntos, sempre envolvidos em conversas muito sérias. Elistan, o clérigo de Paladin, resplandecente em suas vestes brancas, que brilhavam mesmo contra a neve. Apesar da barba branca e o cabelo que raleava, ele ainda era uma figura majestosa, o tipo de homem que poderia muito bem atrair uma jovem. Poucos homens e mulheres seriam capazes de olhar dentro dos olhos azuis claros de Elistan e não sentirem-se movidos pela admiração na presença de alguém que andou pelos reinos da morte e encontrou uma nova fé. Junto a ele caminhava sua fiel assistente, Laurana. A jovem elfa tinha fugido de casa em Qualineste para seguir Tanis por causa de uma paixão infantil. Ela foi forçada a crescer rapidamente, com os olhos abertos pela dor e sofrimento do mundo. Por saber que muitos membros do grupo, Tanis inclusive, a consideravam um incômodo, Laurana se esforçava para provar o seu valor. Ela encontrou essa oportunidade junto a Elistan, filha do Orador dos Sóis de Qualineste. Ela nasceu e foi criada para a política. Quando Elistan estava caindo de cansaço entre os rochedos por tentar alimentar, vestir e controlar 800 homens, mulheres e crianças, foi Laurana quem se apresentou para aliviar sua carga. Ela se tornou indispensável para ele. E esse era um fato que Tanis achava difícil de aceitar. O meio-elfo rangeu os dentes e deixou que seu olhar passasse de Laurana para Tika. Caramon tinha solicitado a garçonete, que se transformou numa aventureira, que caminhasse perto de Raistlin, pois ele era necessário lá na frente. Nem Tika nem Raistlin pareciam muito contentes com esse arranjo. O mago de vestes vermelhas caminhava solene com a cabeça curvada contra o vento. Ele era forçado a parar com frequência para tossir até quase cair. E nessas horas, ao ver a preocupação de Caramon, Tika tentava colar o braço de forma hesitante em torno do mago, mas Raistlin sempre se afastava dela resmungando. O velho anão era o próximo. As únicas coisas visíveis acima da neve enquanto ele caminhava era a ponta de seu elmo e a mecha de crina de grifo
em seu capacete. Stannis tentou-lhe dizer que grifos não tinham crina e que, portanto, a mecha era de cavalo. Mas Flint, que teimava em admitir que sua raiva de cavalos adivinha do fato de que eles o faziam espirrar violentamente, não acreditava no que ele dizia. Stannis sorriu e balançou a cabeça. Flint tinha insistido em ficar na dianteira. Foi só depois que Caramon o puxou para fora de 3 buracos encobertos pela neve acumulada pelo vento que Flint concordou, resmungando em ficar na retaguarda. Caminhando aos pulos, ao lado de Flint vinha Taslerhoff, pés ligeiros, com sua voz estridente como uma flauta, que Stannis conseguia ouvir lá no início da fila. Tas distraiu o anão com uma história maravilhosa sobre a vez em que ele encontrou um mamute peludo, ou o que quer que fosse aquilo, que estava sendo mantido prisioneiro por 2 feiticeiros malucos. Stannis suspirou. Tas estava lhe dando nos nervos. Ele já tinha repreendido Kender duramente por ter acertado a cabeça de Sturm com uma bola de neve, mas ele sabia que era inútil. Um Kender vive para aventuras e novas experiências. Tas estava se deliciando com cada minuto desta triste jornada. Stannis virou-se abruptamente olhando para o sul. Sim, eles estavam todos lá. Todos eles ainda o seguiam. Por que seguir a mim? Ele se perguntou com ressentimento. Eu mal sei para onde minha vida está indo e ainda assim esperam que eu lidere os outros. Eu não tenho a determinação de Sturm para livrar essa terra dos dragões, assim como seu herói, Uma, teve. Eu não sinto o chamado sagrado de Elistan para trazer o conhecimento dos verdadeiros deuses para as pessoas. Eu não tenho nem mesmo o desejo ardente pelo poder como Raistlin, pensou Stannis. Sturm o cutucou e apontou para a frente. Uma fileira de pequenas colinas despontava no horizonte. Se o mapa do Kender estava correto, a cidade de Tarsis fica logo além delas. Tarsis e navios de velas brancas e espirais de um branco reluzente